Contratos nulos e anuláveis na compra de imóveis. Como regularizar qualquer problema de imóveis em qualquer lugar do Brasil? Sejam muito bem-vindas, queridas alunas, sejam muito bem-vindos, queridos alunos, a mais uma lição prática. Aqui nós não podemos esquecer o que diz o artigo 104 do Código Civil. O artigo 104, o famoso artigo, fala assim: são válidos os negócios jurídicos praticados por agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, forma prescrita ou não proibida em lei. E o professor aqui coloca ainda mais um detalhe para vocês. Se você leu 104, são só esses 3 incisos. Mas uma dica aqui para o advogado, para a advogada que regulariza qualquer problema de imóvel: nós temos que pensar em vontade que seja livre e desembaraçada. Então, vamos aqui. Qual que é o maior problema da irregularidade de imóveis no Brasil? Que muitas pessoas não cumprem o inciso que diz: deve ser observada a forma prescrita ou não proibida em lei. Como assim, professor Marcel? Lá no 104 está agente capaz, objeto lícito e forma prescrita ou não proibida em lei. Digam escritura pública, tá? Escritura pública, vamos lá. Qual que é a forma que a lei manda, determina que as pessoas cumpram para que a compra e venda do imóvel seja válida? Exatamente, está lá, forma prescrita ou não proibida em lei. Qual é a forma prescrita para comprar um imóvel? Queridos alunos e alunas, via de regra, a forma prescrita é a do artigo 108 do Código Civil. Qual é a forma do artigo 108? O artigo 108 fala que tudo que envolveu o imóvel acima de 30 salários mínimos, eu tenho que fazer um documento chamado escritura pública. O que é uma escritura pública, professor? É ir até um tabelião de notas, aquele que nota fatos, aquele que vai notar a vontade do vendedor de vender com a vontade do comprador de comprar, e vai fazer um documento chamado escritura pública. Então, no Brasil, por determinação da lei, em 2 artigos, no artigo 104, que fala: são válidos os negócios jurídicos. E depois o artigo 108 fala assim: os negócios jurídicos que envolvam imóveis acima de 30 salários mínimos têm que ser feito por escritura pública. Na prática isso acontece? Não. É por isso que no Brasil, um dos motivos, né? Não é só por isso não, mas esse é um motivo, vamos falar, muito expressivo. A maioria dos imóveis no Brasil não possuem matrícula em nome do proprietário registral, porque não se cumpre esses 2 artigos, o artigo 104 e o artigo 108, ambos do Código Civil. Professor, tá bom, eu entendi aqui, o meu cliente não fez escritura pública, ele não cumpriu os 2 artigos, forma prescrita em lei e escritura pública. Então, professor, eu sei que o que ele fez é nulo. Nulo não convalesce com o decurso do tempo, né? Nulo é como se não existisse para o direito civil. Professor, mas por que uma promessa de compra e venda ou um contrato de gaveta, por mais nulo que ele seja, ele descumpriu 2 artigos? Ele descumpriu o artigo 104 do Código Civil,
o artigo mais que a gente mais decora durante a faculdade e às vezes a gente nem vê na prática. E eu estou te mostrando o que é esse artigo na prática. E o artigo 108, que fala da escritura pública para imóveis acima de 30 salários mínimos. Professor Marcel Rulli, me diga, como que eu pego algo que seja nulo e aproveito como justo título? Por quê, professor? O senhor já gravou aqui áudios dizendo que esse tipo de contrato demonstra justo título, mas se é nulo. Querido aluno, querida aluna, eu vou reiterar essa lógica para vocês. Diga fato, tá? Diga fato. Posse é o quê? Fato. Fato. Qual a origem da posse do cliente que tem uma promessa de compra e venda, um contrato de gaveta? É uma posse que ele comprou. É uma posse que justifica ele estar ali no imóvel, mesmo que o imóvel eles não celebraram uma escritura pública. Ah, professor, eu descobri, o imóvel nem tem matrícula. Lavrar uma escritura pública para um imóvel que não tem matrícula resolve a vida do cliente? Não, mas ajuda muito provar a posse mansa, pacífica, ininterrupta, exclusiva e com vontade de ser dono. Muitos imóveis no Brasil sequer existem no cartório de imóveis, sequer existe uma matrícula. E se você tiver, na verdade não é você, né, querido aluno, querida aluna, quando eu falo isso, é pelo motivo que o advogado representa o interesse do cliente. Então vamos lá. Se o cliente tiver uma escritura pública de compra e venda, de posse, se o cliente tiver um contrato particular antigo de cessão de posse, compra de posse, o nome não importa, ele, por mais que seja nulo o negócio jurídico que ele fez com o antecessor, você pode sim, deve utilizar esse documento como justo título. E aqui, o professor Marcel Rulli não está te falando algo fora da lei. O Conselho Nacional de Justiça, o famoso CNJ, no provimento 65 de 2017, no artigo 3º, parágrafo 1º, ele fala assim: são exemplos de justo título a promessa de compra e venda. Ele podia ter colocado assim, a promessa de compra e venda de posse, aí depois ele vem assim, a escritura pública de posse, o formal de partilha de posse. Por quê? Via de regra, querido aluno, querida aluna, muitos contratos de gaveta somente transferem posse. E por mais que para o direito civil esses contratos de gaveta sejam nulos, não convalescem com o decurso do tempo, são documentos que demonstram a origem da posse, a posse mansa, pacífica, ininterrupta e com vontade de ser dono. Porque é isso que importa na regularização de imóveis quando vamos fazer uma adjudicação compulsória ou uma uso capião. Então, não se assustem com a nulidade ou anulabilidade de contratos de gaveta, de escrituras públicas antigas cedendo posse. O importante é entender a função social da propriedade e o exercício da posse. E se nada mais pode ser feito, se não cabe uma adjudicação compulsória, você vai regularizar qualquer problema de imóvel em qualquer lugar do Brasil, se utilizando aí, eventualmente, da uso capião. Espero que essa lição prática você tenha memorizado e decorado. Um grande abraço, fique com Deus e com licença.